Enquanto no ápice do coronavírus, de janeiro a março, a bolsa caiu 36,86%, o fundo subiu mais de 16%. Na crise da Argentina no passado, a bolsa local caiu mais de 50% e o fundo subiu 0,61%. No cancelamento do aeroporto do México, o índice local caiu 11,23% e o fundo subiu 8,13%. Você quer conhecer qual é esse fundo? Acompanha aí. Fala pessoal, bem-vindo ao canal da Carteira Z. É um prazer tê-lo conosco aqui. Hoje a gente tem o grande prazer também de receber Leonardo da Explora Investimentos, uma gestora focada em investimentos na América Latina. Ele vai falar um pouquinho sobre a dinâmica do fundo, falar um pouco de mercado, para a gente conhecer a gestora. E se você ficar até o final do vídeo, ele vai falar a principal posição do fundo também para vocês. Então, acompanhe esse vídeo conosco. Se você puder compartilhar, curtir, comentar, já somos quase 3 milhões de investidores na Bolsa e é importante que essa informação seja difundida para as pessoas. Então, ajuda a gente aí e a gente ajuda vocês com muito conhecimento e informação. Leonardo, é um prazer tê-lo conosco. Eu queria que você, inicialmente, já falasse um pouquinho da gestora, falasse um pouquinho da história de vocês. Apresenta para a gente, Leonardo. Boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, pessoal. Sim, queria agradecer inicialmente a oportunidade de estar dividindo um pouco do nosso fundo, da nossa gestora aí com vocês. Bom, Rafael, como você disse, a Explora ela foi fundada em 2007 pelo Eduardo Munemori, que iniciou sua carreira nos anos 90 no Pactual, foi gestor de ações no Family Office do Jorge Paulo Lemann no final dos anos 90 e um dos cofundadores da Constellation Asset Management antes de fundar a Explora. Como você bem mesmo disse, a gente hoje tem uma estratégia que é um tanto quanto acho que diferente do mercado, que é fazendo análise de empresas, investindo em empresas na América Latina. É um fundo que tem por sua característica comprar e vender empresas listadas em bolsa na região da América Latina, um diferencial onde a gente acaba implementando a análise fundamentalista para a seleção desses ativos, com a expectativa de dentro das posições compradas a gente ter uma valorização desses ativos e nas posições vendidas uma desvalorização desses ativos. Né? Muito bom, Leonardo. Deu para entender inicialmente isso aí. E a gente agora pode falar um pouco do ramo de atuação de vocês, né? A estratégia de vocês é diferente do trivial que a gente vê de ações aí, que a gente até chama muito no canal, uma estratégia long short. Então, explica um pouquinho para as pessoas que estão chegando, às vezes nem entendem o que é long short. O que é long short? Né? Por que vocês fazem e qual o benefício dessa estratégia para o fundo de vocês e para a estratégia em si? Legal, eu acho que assim, o fundo ele acaba se chamando Explora Latam Buys, apesar da gente construir essas posições compradas e vendidas que são longs e shorts, como você falou. Eu acho que diferente dos fundos long e shorts tradicionais aqui do Brasil, que muitas das vezes são fundos que fazem pares e buscam somente o que a gente chama de spread, né? Não importa muito para onde vai o mercado, ou se as duas ações sobem ou se as duas ações caem. O objetivo desse tipo de produto é que a sua ação comprada ela caia menos ou suba mais do que a ação vendida. O que não é o que a gente faz, né? Como eu te falei, a gente aqui procura, através do entendimento dos negócios, comprar empresas em que a gente entende que vão gerar retornos positivos no médio e longo prazo e vender empresas que a gente entende que vai ter algum tipo de disrupção e vai sofrer, portanto, com um aumento de competição ou, eventualmente, porque ela está com uma alavancagem alta, entre outras razões, né? E qual que é o benefício que esse tipo de construção ele acaba gerando para a nossa estratégia? Né? Que eu acho que a principal característica desse fundo ele acaba sendo a descorrelação do seu retorno. Né? Não só a descorrelação, mas a consistência que a gente consegue gerar ao longo do tempo. Né? Como você mesmo falou inicialmente, a gente acaba tendo um destaque bastante positivo em momentos de grandes correções, como você citou o cancelamento do aeroporto, crise na Argentina, agora esse ano no coronavírus. Mas eu acho que não só isso. Né? Esse fundo ele foi lançado em outubro de 2015 e desde então tem um retorno analisado de cerca de 16%. Se você for comparar aí com a Bolsa, que deve estar em torno de uns 13%, 14%. Então, o fundo ele performa bem em momentos de bull market, que a gente acabou experimentando aí nos últimos, tirando 2020, mas acho que 17, 18, 19, mas ele performa melhor ainda, eu diria que com
uma grande diferença em relação ao mercado em momentos de grandes correções. Então, isso tudo para te falar que assim, a gente entende que acaba sendo um produto muito interessante para composição de carteira dos clientes. Dificilmente a gente bate bolsa em momentos de grandes altas, mas a gente consegue segurar bem em momentos de grandes correções. Eu acho que essa é a principal característica do produto e acaba tendo essa consistência de retorno pela forma como a gente constrói o portfólio, né? Então, a gente acredita ser um bom ativo para compor carteira e melhorar a relação de risco e retorno, justamente por, de novo, essa consistência e essa descorrelação, né? Deu para entender legal. Eu acho que as pessoas têm que se importar também com uma exposição fora do Brasil, né? O Brasil representa, de capitalização de mercado, de market cap, em torno de 1%. Será que não tem nada bom nos outros 99%? E aí que vocês entram com essa cobertura geográfica, que eu queria saber com mais detalhe nesse momento. Qual efetivamente essa cobertura e por que vocês escolheram Latam, América Latina? Como você bem falou agora, o nosso universo de cobertura é a América Latina. E o que é a América Latina para a gente? Na verdade, não são somente empresas listadas nas bolsas locais, e sim empresas em que tem a sua geração de caixa oriunda da região. Ou seja, a gente pode investir em empresas que estão listadas nos Estados Unidos, porém tem o seu fluxo de caixa vindo de países da América Latina, como é o caso da XP, Stone, algumas outras empresas no México, principalmente, na Argentina. Então, esse é o nosso ramo de atuação. Onde você falou, acho que esse 1% de market cap do Brasil, eu acho que em relação ao mundo, né? No universo que a gente acaba investindo, ele representa entre 50% e 60%. Então, quer dizer que assim, a gente quase que dobra o nosso universo de investimento para encontrar melhores oportunidades. E por que América Latina, né? Eu acho que, como eu te falei inicialmente, onde a gente constrói o portfólio buscando a valorização dos ativos comprados e a desvalorização dos ativos vendidos, esse tipo de estratégia ela acaba se beneficiando muito em regiões em que você tem uma dispersão de retorno muito elevada. E o que é dispersão de retorno aqui? Assim, sendo bastante simplista, mas acho que uma forma fácil de entender, é o quanto que o primeiro quartil do seu universo de investimento ele outperforma o último quartil. E a região da América Latina tem esse tipo de dispersão, esse tipo de outperformance, ou seja, quanto melhor o primeiro quartil performance em termos de retorno do que o último quartil, quase que 2 vezes na América Latina vis-à-vis ao Brasil, ou seja, se você limitasse o seu universo de investimento ao Brasil, né? Isso é muito bom para a gente, porque como a gente compra e vende de uma forma direcional aqui, quanto maior esse número e mais estável ele for, mais retorno a gente pode gerar. Então, por isso que a gente investe na América Latina, né? E aí você deve estar eventualmente você e o público deve estar se perguntando, como é que o time consegue cobrir o dobro de empresas com a profundidade, entendendo o negócio e conseguindo gerar valor ao longo do tempo? Eu acho que assim, um dos fatores o Brasil, ele, na nossa opinião, é o melhor hub para citar, porque ele tem a maior parte da capitalização das empresas. Então, de fato, apesar de ser um fundo da América Latina, tem sim uma exposição significativa ao Brasil. Historicamente, foi em torno de 67%, 70%, versus empresas que a gente chama aqui de ex-Brasil, né, que seria México, Argentina e países andinos. E não só isso, como o time de investimento é dividido setorialmente, a gente consegue alavancar a expertise setorial nos outros países, porque as indústrias elas estão em estágios diferentes em cada país da região, o que permite a gente a ter um conhecimento, uma percepção, uma convicção diferente daqueles analistas que olham para um país específico, né? Vou te dar um exemplo aqui para ficar um pouco mais palpável, né? O setor financeiro no México ele está uns 10 anos atrasado em relação ao setor brasileiro. Ou seja, nos anos 2000 aqui, se você pegar em termos de investimento, a pessoa que investiu em Itaú lá nos anos 2000 ganhou mais dinheiro do que qualquer outro investimento. E por que isso aconteceu? Porque você teve ao longo da década um aumento de penetração bancária na população e principalmente um aumento da receita de serviços. Ou seja, você teve um aumento no retorno dos bancos em função dessa maior penetração de receita de serviços.
o México está experimentando esse tipo de mudança agora. Então, uma vez que a gente já passou por isso aqui no Brasil, já teve essa experiência, a gente consegue ter uma convicção muito maior do ponto de vista de aumento do retorno dos bancos do que o mexicano especificamente. Portanto, a gente consegue montar posições maiores e de maior convicção. Eu acho que essas são as principais razões assim da gente conseguir cobrir a América Latina sem perder qualidade vis-à-vis ao analista local, né? Fora que a interação com as empresas ela é basicamente a mesma, via calls, via reunião, a gente viaja bastante para esses outros países para conhecer as companhias, a cadeia que a gente chama em loco, né? Ou seja, fisicamente lá. Então, assim, a gente não vê tanto problema em cobrir a região e vê até um diferencial em função da expertise setorial que a gente acaba desenvolvendo. Legal, essa profundidade realmente é um diferencial muito grande, de viajar, de conhecer. Então, isso é importante realmente, a gente avalia dessa forma também. Eu queria que, para terminar, Leonardo, a gente pode falar aqui também um pouco do processo de análise de empresas de vocês, né? Propriamente dito, né? Então, como a gente falou no início do vídeo, se você quiser falar a principal posição e por que era a principal, se de repente vocês acham que ainda tem upside, estão aumentando, enfim, fala um pouquinho pra gente. Olha, como eu falei inicialmente, né? A gente é uma casa fundamentalista, né? Então a gente tem a construção de portfólio muito baseado no entendimento do negócio. A gente procura entender aquele negócio com uma certa profundidade. E esse entendimento ele passa por conversar com a cadeia, entender quem são os fornecedores, os clientes, os concorrentes, principalmente privados, ou seja, conversar muito. A gente gasta o que a gente chama aqui muita sola de sapato conversando com a cadeia. Assim, muito tempo com a empresa, mas mais tempo ainda conversando com a cadeia, porque é através disso que a gente acredita que tem uma capacidade de entender melhor os negócios, de perceber eventualmente alguma coisa que o mercado por alguma razão ainda não está percebendo. Então, assim, como eu falei, parte importante do nosso processo é dedicar esse tempo à cadeia, né? E assim, acho que pensando um pouquinho de posições, vou falar uma maneira um pouco mais estrutural aqui, como que a gente implementa isso, essa dedicação de tempo na construção do portfólio. A gente é muito orientado por qualidade, ou seja, as nossas posições compradas, elas são, na sua grande maioria, posições onde a gente investe na companhia buscando e esperando um retorno mais de médio e longo prazo. Ou seja, a gente procura comprar boas companhias a um preço ok. O que seria um preço ok? Né? Com margem de segurança, que a gente se sinta confortável de carregar aquela posição por um período mais longo. Porque momentos difíceis eles acontecem, como, por exemplo, em 2020. E o que a gente considera aqui como qualidade? Né? Assim, a gente acredita que qualidade passa muito por uma geração de caixa e uma estabilidade de retorno das companhias. Empresas com bons processos internos, com uma vantagem competitiva de médio e longo prazo bem definida e clara, elas costumam ter uma estabilidade na sua geração de caixa, uma estabilidade nas margens, portanto, no retorno, independente do momento econômico. Né? Então, assim, acho que é através disso que a gente consegue perceber a qualidade do ativo e principalmente a vantagem competitiva de médio e longo prazo. E eu acho que, assim, do lado short, uma coisa em comum na construção desse book, né, dessas posições short, é que o processo de investimento ele é exatamente igual ao processo da construção dos longs, com a diferença de que, geralmente, o que compõe esse portfólio são empresas que usualmente estão bem alavancadas, elas não têm uma vantagem competitiva clara, estão em setores em que você tem uma barreira de entrada baixa, que tem assim, uma evolução tecnológica e a companhia não está acompanhando, não costumam ser muito boas do ponto de vista de governança, então assim, estão mais suscetíveis a ter uma volatilidade maior, uma disrupção maior. Então, assim, você tende a ter uma piora daquela companhia com perda de share, perda de rentabilidade, conforme o tempo for passando. Então, assim, o que a gente busca aqui é construir um portfólio bem fundamentado, tanto do lado long quanto do lado short. E, portanto, a gente tem um prazo de investimento, um horizonte de investimento um pouco mais longo. Usualmente, os longs ali em torno de... as posições compradas em torno de 3 a 5 anos e as posições vendidas em torno de 1 ano e meio, 2. Então, isso tudo
para te falar que assim, é importante que o investidor ele esteja alinhado conosco em relação ao prazo de investimento, porque não necessariamente essas coisas, as nossas teses, elas se realizam de uma forma linear ou rapidamente. Às vezes pode demorar, às vezes piora antes de melhorar. Então é importante esse alinhamento no horizonte de investimento, né? Isso, e acho que assim, para exemplificar um pouquinho com algumas posições que a gente tem, assim, como você falou inicialmente no vídeo, hoje a nossa principal posição comprada do fundo é Stone. Por que a gente gosta muito de Stone? Não pelo fato de ela ser uma empresa de adquirência. Na nossa percepção, ela simplesmente se utilizou desse produto para se aproximar e para conquistar os clientes, né? Acho que o principal diferencial na nossa percepção dela é uma cultura muito forte e uma orientação muito grande para cliente. Ou seja, a gente entende que ela iniciou um relacionamento muito próximo dos clientes, que é uma base grande através da adquirência, mas ela se posta para o cliente ali como um solucionador de problema. Então, ela busca entender junto da base dela que tipo de problema aquele cliente ele enfrenta e tenta prover para ele uma solução. Eu acho que o fato dela ter uma cultura muito forte, a cultura forte aqui passa por um discurso muito similar quando você conversa com a diretoria e com o que a gente chama de middle management, que são ali o nível de gerência, o discurso é exatamente igual. Então, isso permite que a companhia ela identifique os problemas dos clientes e tem uma capacidade de escalar essa solução. Então, por exemplo, ela identifica um determinado problema, sei lá, de controle de estoque de um determinado cliente e percebe que, conversando com a base dela, outros clientes têm um problema parecido. Então, ela desenvolve uma solução para esse cliente inicialmente, vê que funciona e escala isso de uma forma muito rápida. Então, é dessa forma que a gente percebe que a Stone ela pode ser uma empresa que prospere no médio e longo prazo. Não porque ela é uma empresa de adquirência, até porque todo mundo sabe que é um produto comoditizado, né? Então, a gente acredita que ela se utilizou disso para se aproximar do cliente e, num futuro, a adquirência ela vai ser uma parcela muito menor do que é hoje do ponto de vista de receita, de lucro e de rentabilidade. Então, é por isso que a gente enxerga valor na companhia no médio e longo prazo. E sim, a gente ainda acredita que tem bastante potencial de valorização. Legal, o pessoal fica um pouco assustado ainda com Cielo, por exemplo, né? Sempre faz aquele link com outras empresas, e vocês não têm esse medo de perder margem, perder mercado? Então, não, até assim, você citou Cielo, vou me permitir aqui falar um pouquinho disso. Cielo foi uma companhia que a gente ficou short vendido lá em 2015, justamente por uma proximidade que a gente tinha com a Stone de entender como é que estava o modelo de negócio. Então, lá atrás, a gente já percebeu que os novos entrantes nesse mundo de adquirência, eles estavam chegando e chegando com muita força. Então, foi uma posição vendida que a gente encerrou ali, se não me engano, em 2018, início de 2019. Ganhamos bastante dinheiro, mas eu acho que deu uma expertise muito grande no setor, no sentido de a gente acredita na Stone, como eu falei, não porque ela é uma empresa hoje de adquirência, sim porque ela vai ter uma capacidade de diminuir essa exposição à receita de adquirência, né? Ela está se transformando numa plataforma de serviços que pode ser financeiro, mas pode ser um pouco mais do que isso, né? Inclusive oferecendo serviços de software. Então, assim, acho que o nosso grande diferencial no nosso modelo de gestão aqui é justamente conseguir perceber o que a companhia pode ser e não o que ela é. E é o que a gente entende de Stone. A gente entende que ela pode ser uma provedora de soluções. E aí você consegue imaginar isso em termos de exposição de receita de uma forma muito ampla, do que você entender o negócio dela como simplesmente uma empresa de adquirência. A gente não vê valor nela porque ela hoje tem uma receita de adquirência, sim que ela pode ter outros tipos de receita. Legal, Leonardo. Eu acho que ficou muito claro a posição do fundo, essa amplificação aí, né, do mercado em relação à empresa, olhando muito para o futuro, né, muito de valor que vocês conseguem enxergar nas empresas, investir em negócios aí que vocês entendem promissores, é bem interessante, foi bem legal esse bate-papo para entender a dinâmica. Falamos aqui de mercado, posições compradas, vendidas, então foi bem agregador. Queria agradecer a sua presença aqui, a galera da Explora,
tá? Os links estão aqui embaixo, aqui, se o pessoal quiser conhecer o material e até a carteira Z também, para quem não conhece, tá aqui embaixo. Curta, compartilha esse vídeo. Queria agradecer mais uma vez. Leonardo, se quiser deixar um recado final para que as pessoas possam achar vocês mesmos. Bom, eu que gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando com você, Rafael, com o público. Eu acho que assim, a gente se coloca aqui à disposição caso alguém tenha interesse adicional em conhecer um pouco melhor a casa. Eu acho que tem algumas informações adicionais no nosso website, que é www.exploreinvest.com.br. Lá tem contatos, caso queira ligar e entrar em contato para conhecer um pouquinho melhor com a gente. E a gente fica à disposição aqui para qualquer dúvida adicional que vocês venham a ter. Beleza, muito obrigado, Leonardo. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.